sai daqui do Instagram e vai lá para o YouTube, porque eu não sei por que esse negócio não quer funcionar. Aí o Felipe Kairos está indo para o YouTube. Eu vou... Bom, beleza. Estamos ao vivo aqui também no YouTube agora com o Clóvis Assaf, falando sobre as 5 linguagens do amor na educação. Né? O Clóvis está... Deixa eu parar esse negócio aqui. O Clóvis está participando aqui do projeto da Tutora. Daqui a pouco a gente vai trazer outras novidades com ele e com outras pessoas também, mas o Clóvis aqui participando desse tema absolutamente fundamental, que tem a ver com o desafio da Tutora que a gente está fazendo, tá? Quem não sabe do desafio pode entrar no nosso site ou na página do Instagram, tá tudo explicado lá, que é basicamente um desafio em que durante um mês eu vou trazer atividades educacionais, atividades para serem feitas com a família. Então, a cada 2 dias eu trago uma atividade, cada atividade tem uma reflexão junto, então a gente conversa sobre essa tarefa, essa atividade, e todo mundo vai participando, e assim, com pequenos ajustes, assim, pequenas mudanças no dia a dia mesmo, a gente percebe grandes resultados na dinâmica familiar. Então eu vou tentar mais uma vez chamar o Clóvis aqui no Instagram, senão eu deixo vocês aí convidados para ir para o YouTube. Deixou. Tá difícil. Foi agora. Beleza. Então agora tá nos dois. Então, quem tiver aqui no Instagram, preferir uma qualidade um pouquinho melhor, a gente está no YouTube, no nosso canal. Sigam-nos lá na Tutora. Clóvis, boa noite. Agora que está nos dois, já pode dar boa noite para a galera aí nas duas plataformas. Boa noite. Mais uma vez aqui, é um prazer enorme. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos tentar aí esclarecer algumas coisas, fazer algumas provocações. E contamos com a sua participação. Façam perguntas, comentem, participem, que torna muito mais dinâmico o nosso papo. Com certeza. Bom, essa semana e as finalzinho da semana passada, aqui no desafio da Tutora, eu trouxe várias atividades que envolvem melhorar a comunicação em casa. Porque acho que esse é o primeiro passo. Se a comunicação não está funcionando, as outras atividades que eu vou propor a partir da semana que vem ficam muito difíceis. Então, pouco a pouco, a gente está trabalhando isso. Né? Então, essa semana a gente teve, vamos lá, conversar sobre o dia com os filhos. Então, parece bobagem, assim, as atividades são bem simples mesmo, e não é à toa. É simples porque o simples precisa ser feito. Né? Não desconsiderem, isso aqui é tão trivial, não deve ser tão importante. Esse que é o engano, a gente se descuida justamente das coisas básicas. Então vocês vão perceber que eu sempre faço um convite para que o básico seja feito com qualidade. E esse do conversar sobre o dia é sentar ali com as crianças e perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi a escola, o que você aprendeu, com quem você conversou, e criar um canal de comunicação positivo. Né? A segunda tarefa aqui, melhorando a conexão. E eu até faço uma brincadeira que não estou falando de conexão com a internet. Isso aí, quando a gente fala, preciso melhorar a conexão, todo mundo já pensa 3G, 4G, Wi-Fi, mas eu estou falando de conexão humana, conexão ali com os familiares, uma conversa sincera, um canal de comunicação bom, de verdade, é isso que eu estou falando aqui, né? E a sugestão ali é olhar nos olhos. Poxa, mas é tão trivial, todo mundo faz isso? Não é verdade, muitas vezes a gente está conversando com os filhos e está de olho no celular, né? O filho está falando aqui e a gente está com o celular na frente, e além de tudo é uma falta de respeito com os nossos filhos, né? Ou a esposa está falando, o marido está ali dando uma olhadinha no Instagram. Vamos deixar de lado um pouquinho a conexão na internet e melhorar a conexão humana verdadeira, né? E a outra tarefa que eu trouxe aqui, e depois a gente vai fazer uma relação disso com o tema da live, e aí o Clóvis vai pegar a palavra aqui, e eu vou deixar de falar bastante hoje. A declaração de amor. Declaração de amor, que é para você recitar um poema, não é nada disso. É assim, muitas vezes a gente fica no dia a dia cuidando da casa, das contas, paga todas as contas, comida na mesa, deixa a casa limpa, organizada. O Insta, o áudio está horrível. Então, Ricardo, é para você sair do Insta e ir lá para o YouTube. Eu não consigo deixar muito melhor aqui no Insta. Então, quem está no Insta e a qualidade está ruim, vai lá no YouTube, que lá tá com o microfone bom, a câmera bem melhor. Então, aqui é só para chamar o pessoal mesmo pro YouTube, tá? A declaração de amor que eu coloquei aqui, que é outra atividade. Isso, Ricardo. Então, fica aqui no YouTube com a gente.
É isso mesmo, fez bem. Lembra de se inscrever no canal e deixar o like aí, que ajuda bastante nosso canal aqui no YouTube. Tá, declaração de amor aqui não é sentar ali, proclamar, fazer aquela coisa toda, mas é simplesmente demonstrar aquilo de uma maneira que fica claro de entender. Por que isso, né? Como eu comentei, né? Às vezes você está lavando louça, cuidando da casa, deixando tudo em ordem, porque você está cuidando dos seus filhos. Só que para eles aquilo não é exatamente uma dedicação, né? Para eles é estranho aquilo lá. Eles não entendem aquilo como uma demonstração de carinho verdadeira. Simplesmente você está cuidando da casa, está cuidando da cozinha, não cuidando deles. Então, essa é um convite para que isso seja feito de uma forma explícita. Você chegar para o seu filho, para a sua esposa e dizer, né, eu te amo, eu dar um abraço, fazer um contato ali de uma maneira clara. Por quê? Porque é preciso fazer isso. E até na reflexão eu coloco uma provocação, né? Quantas pessoas não levam para o psicólogo aquela queixa, tipo, minha mãe não me dava atenção, ou meu filho era ingrato, aquela coisa. E, na verdade, não estou dizendo que isso acontece sempre, mas muitas vezes é simplesmente a maneira de expressar o amor que não era compreendido, né? E a última tarefa aqui antes da nossa live é palavras mágicas, que é que eu coloquei. As palavras mágicas existem, são as palavras de gentileza, quando você trata as pessoas bem com palavras de gentileza, e a provocação não é você chegar para o seu filho e falar, agora você vai agradecer, você vai dar bom dia para todo mundo. Não é isso, o desafio é para os pais. A mudança na educação dos filhos começa com os pais, e aí o lance é o seguinte, você tem que usar essas palavras de gentileza na presença deles, para eles observarem, ver como é que você usa. Então, passou na portaria, dá um bom dia ali, né, para o porteiro, dá um bom dia para as pessoas que estão por perto, seja gentil com quem está por perto, inclusive com os filhos, para que eles observem e depois vão imitar. Então, de novo, fazendo aquele convite frequente para o exemplo, tratar, mostrar. Então, e aí hoje, a gente está aqui com o Clóvis Assaf, para falar daquele livro famoso, eu vou até colocar aqui, estou meio atrapalhado aqui, que estou com duas telas ao mesmo tempo olhando para mim, o livro do Gary Chapman, falando sobre as 5 linguagens do amor, e aqui o Clóvis vai falar sobre as 5 linguagens do amor na educação. Então vamos lá, você percebeu, né, Clóvis, que a semana aqui, o desafio da tutora encaminha justamente, não foi de propósito, mas tem muito a ver, né? Então você tem o abraço em família, é uma das coisas, as gentilezas, essa coisa de dar e receber presentes, que o Gary Chapman traz no livro dele, o tempo de qualidade tem muito a ver com essa coisa da conexão, que eu coloquei, e as palavras de afirmação. Então, agora é contigo, o Clóvis, explica para a gente aí o que você nos traz sobre esse livro, que inclusive muito conhecido, do Gary Chapman. Vamos começar falando da importância do amor na educação dos filhos. Eu gosto de pensar como um automóvel, um veículo. Vamos lá, um veículo ele precisa, para que ele se movimente, ele precisa do combustível. Assim também somos nós, principalmente os nossos filhos. Ele precisa estar com o tanque cheio para que ele se movimente no mundo. E esse tanque é cheio de quê? Tanque de emoções dele. E a principal emoção, evidentemente, é o amor. Então, com você descobrindo a linguagem do amor do seu filho, você vai contribuir para que esse tanque fique permanentemente cheio. E com esse tanque cheio, seu filho vai ter mais flexibilidade, vai ter mais capacidade de compreender as suas orientações, de compreender aquilo que você determina para ele como disciplina, entendendo que a disciplina não é algo ruim. Disciplina vem de uma palavra latina e na sua raiz significa treinar. Então você está treinando o seu filho para que ele seja um adulto maduro, responsável e que contribua de alguma forma com a sociedade, com o mundo. Então, percebendo a linguagem do amor do seu filho, você vai fazer com que ele preste atenção na sua orientação, que não se ressinta, que não tenha um comportamento passivo-agressivo. Ou seja, você vai se aproximar dele, vai aproximar ele a você e vai conseguir, de forma clara, que ele comece a compreender como as coisas realmente funcionam nesse mundo. Porque, veja bem, as crianças, cara, nascem e são extremamente egoístas.
Isso não é ruim, é necessário que ela seja egoísta, porque ela está tomando conhecimento dela mesma. Você vê que quando ela é um bebezinho, ela olha a mãozinha dela, põe o pezinho na boca, ela vai tomando consciência de quem ela é. Então é necessário que ela tenha esse período egoísta para que ela tome consciência do seu ser e só então do outro. E justamente por isso que que ele precisa ser estimulado com amor, para que ele possa, a partir do amor, começar a compreender o outro. A linguagem falada, a linguagem escrita, toda forma de manifestação dele vem sempre baseada, e ele sempre vai entender muito mais claramente e facilmente por amor. Infelizmente, tem uma confusão que a disciplina e a educação está muito ligada com punição, mas é o contrário. É o amor que faz o movimento correto. A punição, ela é usada para um momento assim específico e determinado, mas é o amor que vai conduzir ele à realidade, é o amor que vai conduzir ele à maturidade, é o amor que vai conduzir ele às relações. E nesse livro, o Dr. Gary Chapman resume o amor traduz o amor em 5 linguagens, que são toque físico, presente, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, presente, atos de qualidade, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Isso. E como é que você vai descobrir isso no seu filho? Primeiramente, no período de bebezinho, ele ainda não tem uma consciência de nada praticamente. Então ele vai tá ali se desenvolvendo. Mas mesmo assim você começa a perceber sinais. Por exemplo, o filho está agitado ali no berço, a voz da mãe acalma ele. Opa, isso já é um sinal que a linguagem do amor dele pode ser palavras de afirmação. Pega ele no colo, ele fica mais calmo. Pode ser toque físico. Então ele já vai dando sinais disso. Mas o importante é que nesse período de bebê, você expresse as 5 linguagens do amor. Não só nesse período, mas em todo. Você vai descobrir qual é a dele para acessar ele mais facilmente. Mas é necessário que você use as 5 linguagens do amor. E o que são essas 5 linguagens do amor? Toque físico, simples. Abraço, beijo, carícia. Atos de serviço. Pô, vou fazer aquele bolo de chocolate que você adora. Tempo de qualidade. Vou passear no parque com você. Presente. Lembranças simbólicas que você lembrou, pensou nele durante o dia. E assim, e os demais da mesma forma. Tudo isso que você está falando, na verdade, pode ser feito de maneira muito simples no dia a dia, né? Por exemplo, você fala de presentes, né? Às vezes você não está dizendo para você ir lá e comprar flores, às vezes não é nada disso, às vezes é simplesmente como você falou, uma lembrança. Eu estava ali numa loja, lembrei de você, trouxe alguma coisinha, ou passou, qualquer símbolo, ele inclusive é mais importante até que seja simbólico do que seja caro. Entre ser um presente caro e um presente com significado, é melhor que tenha significado, né? Tem até aquele post lá da flor, né? Ela só queria uma flor, né? Um caso, inclusive, que a gente ouviu junto. A mulher tinha tudo que precisava em termos materiais naquela história, aquela situação. Tudo que ela tinha carro, tinha apartamento, tinha contas pagas, tudo de melhor, bom do melhor, de luxo. E ela dizia que queria uma flor, porque a flor tinha o significado do carinho, né? A flor tinha um carinho junto, né? E o marido nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, assim, como eu comentei, é uma diferença de linguagem. Ele expressava de um jeito, como eu comentei das crianças. Você deixar a casa em ordem, ela pensa que você está cuidando da casa. Não necessariamente ela pensa que você está cuidando dela, por estar cuidando da casa. Então, quando você vira ali, faz um carinho, né? Por exemplo, o contato físico, você falou, né? Isso é importante, inclusive, aliás, é importante para todo mundo. Sim. Aquele contato, às vezes você está irritado, tá nervoso, simplesmente recebe um abraço, o corpo já pensa, bom, eu não estou sozinho, estou aqui amparado. Então, essa sensação é importante para todo mundo. Inclusive, está no jogo dos hábitos. Quem tem o jogo dos hábitos
não abriu ainda o lembra, a primeira carta é o abraço de família. Por quê? Porque eu quero que aquele seja o hábito frequente em todas as casas. Então já fica ali de sugestão. E faz toda a diferença. E quanto tempo leva? 60 segundos no máximo. Pode ser que leve mais porque fica divertido, as crianças vão se divertir, vai dar risada, aí demora um pouquinho mais. E quanto custa? Não custa nada. E assim, o tempo de qualidade. Você falou ir no parque. Às vezes, assim, para ser significativo, é simplesmente você pega o celular, que eu não vou pegar aqui porque está transmitindo, você pega o celular, põe o celular longe, senta ali com o seu filho. E aí, filho, o que a gente vai brincar hoje? Exatamente. Qual vai ser a nossa brincadeira? Vamos brincar junto? Olha, o papai tem 30 minutos. Não precisa ser o dia inteiro. Assim, até porque você valoriza aquele momento. Eu tenho 30 minutos. Vamos brincar de quê? E daqueles 30, olha nos olhos, né? O tempo de qualidade, inclusive, o post que vai amanhã está escrito isso. Olha nos olhos da pessoa, olha nos olhos da criança, porque aquilo, inclusive, é uma coisa de respeito, né? Pode até ser, você pode até ser visto como uma espécie de caridade. Eu estou dando o meu tempo para você, eu estou dedicando o meu tempo para você. Neste momento, você é a coisa mais importante para mim. Isso faz toda a diferença. Então, isso que o Gary Chapman traz aí sobre essas 5 linguagens, às vezes é tão simples quanto isso, né, Clóvis? Sem dúvida nenhuma, tá? Na verdade, as atitudes de amor estão na simplicidade, né? Elas são coisas diárias, que você faz diariamente sem perceber, às vezes. A questão é que, da importância de identificar, é porque você vai se aproximar do seu filho. E, consequentemente, ele vai se aproximar de você. E esse laço vai fortalecer a educação, vai fortalecer a orientação, vai fortalecer tudo aquilo que é necessário para que você conduza ele num caminho apropriado, naquele caminho que é necessário que ele tenha discernimento de seguir sozinho mais para frente. Só que, enquanto isso, a responsabilidade é nossa, de pai. Nós somos os tutores, por isso até o nome tutora. Nós temos a responsabilidade e o dever de conduzi-lo, orientá-lo no caminho apropriado. O que significa esse caminho apropriado? O caminho da maturidade. O caminho do desenvolvimento, da autorresponsabilidade. Você vai permitindo que, com o passar do tempo, ele tome as melhores decisões, faça as melhores escolhas. E por isso que é importantíssimo você saber qual a linguagem tua, da tua esposa, do teu filho. Mas hoje vamos nos ater só aos filhos. E como que eu descubro a linguagem do meu filho? Tem várias formas. Você pode prestar atenção como ele demonstra os afetos para os outros, como ele demonstra consigo mesmo. Por exemplo, ele vai para a escola e ele pede: pai, quero levar um presente para minha professora. É um indício que a linguagem do amor dele é um presente. Você pergunta para ele, dá opções para ele escolher, para você ir medindo qual é dele. Por exemplo, filho, você quer que eu faça para você um copo de Nescau ou você quer que eu brinque de lutinha com você? Nescau, atos de serviço. A lutinha, tempo de qualidade ou toque físico. Então você vai experimentando e percebendo qual é a linguagem do amor dele. Sabendo qual é a linguagem do amor dele, você vai ofertar isso para ele na educação dele. Ou seja, você sabe que essa é a forma que mais ele se sente amado. Então, se for, por exemplo, a palavras de afirmação, constantemente você vai dizer para ele: filho, como você é importante para mim. Nossa, que trabalho de escola excelente que você fez. Ou seja, constantemente você vai estimular ele através de palavras, porque assim ele vai se sentir amado. E se sentindo amado, tanque emocional cheio, ele ouve com mais atenção o que você fala. Ele segue as suas instruções. Ou seja, você passa a fazer parte do mundinho dele, porque o mundinho da criança é restrito, né? Ele não tem consciência como a gente, ele não entende, ele não consegue fazer determinados pensamentos mais complexos. Então ele vai sempre se basear nos teus, ele vai se basear naquilo que ele aprende, naquilo que ele imita de você. Por isso é importantíssimo. Essa obra do Chapman, ele diz que, eu estou fazendo uma pergunta aqui, né, que
uma criança ela tem digamos, mais peso para um tipo de linguagem específico? É esse que eu... E aí pelo que você está me dizendo, a sugestão dele é você entender qual dessas 5 linguagens do amor o seu filho funciona melhor para você conseguir trabalhar de acordo com aquilo que ele percebe. Que tem um pouco a ver com aquilo que eu perguntei, né? Que eu estava comentando. Às vezes você está ali cuidando da casa, é o que ele chama de atos de serviço. Sim. E a criança, se a criança tem necessidade do contato físico, abraço, né? Ou, por exemplo, precisa de tempo de qualidade, sentir que o pai está ali dedicado a ele integralmente, e aí você corre o risco de ter digamos, o pai sentir que está dando amor e o filho não sentir que está recebendo. É isso que o Chapman traz lá no livro. Só para ver se eu peguei bem aqui. Exatamente, é isso mesmo. Isso acontece não só nas crianças, mas assim, em todos os nossos relacionamentos. Relacionamento conjugal é isso. Eu fiz uma postagem no Instagram esses dias e conto uma historinha. Cara, um casal de partilhantes chegou para mim, estava fazendo um atendimento de filosofia clínica, e ele me contando uma história. Todos os sábados, eles iam tomar caldo de cana na feira. Criaram esse hábito. E todos os sábados era um evento para eles e tomar caldo de cana na feira. Um belo dia, a esposa chegou para o marido, depois de 20 anos seguindo essa rotina, ela chegou para o marido: hoje eu não estou afim de tomar caldo de cana. Não, mas como assim? É uma coisa que nós fazemos há 20 anos. Não, mas hoje eu não quero, eu não estou afim. E vou te falar, e ele insistindo, até que ela, na verdade, eu nem gosto de caldo de cana. Eu só vou porque eu acho que você gosta. Ele caiu na gargalhada e falou: eu não acredito. Há 20 anos eu vou com você tomar caldo de cana e eu detesto caldo de cana. Você entende a sacada aí? Eles estavam pensando que estavam demonstrando amor um para o outro, mas não estavam. Mas estava, né? De certa forma estava. Era um negócio meio sacrificial, mas não tinha necessidade, né? Teria outras formas muito mais eficientes, né? Poderia ter ido fazer outra coisa. Linguagem do outro. Mas aí tudo bem, mas até que foi interessante, porque assim, naquele momento cada um se dedicava ao outro. Assim, vou fazer algo pelo meu marido, vou fazer algo pela minha esposa, só que nesse caso acaba sendo cômico, né? Por conta disso. Deixa eu colocar os comentários aqui, ó. Thaisa, agora não consigo ver. Estamos adorando os desafios, já havíamos feito pelo jogo dos hábitos, sim, né? Ou seja, a gente criou junto, inclusive, o jogo dos hábitos há algum tempo, mas conforme as crianças crescem, notamos outras reações. Sim, inclusive o jogo dos hábitos ele funciona muito bem com crianças menores, até porque eles têm mais essa necessidade de, como o Clóvis estava comentando, né? Vai mudando, né? Elas têm mais necessidade elas começam a perceber a família de uma forma mais intensa e querem fazer parte daquele mundo dos adultos, né? Então, agradar os pais nessa idade que eu sugiro o jogo é fundamental para as crianças. Depois dos 8, 9, 10 anos, o sistema de motivação muda um pouco. Aí o jogo precisaria ser adaptado e ele não foi. Então, ele funciona muito bem até uns 9 anos, 10. Até lá funciona bem. Ricardo aqui, ó, o amor está envolto na virtude da temperança, o quanto de tempo estou disposto a estar com ele. Sacrifício, sacre facere, fazer sagrado, fazer eterno. Você dedica tempo àquilo que você ama. Sim, então quando você, como eu comentei, né, você põe o celular ali de lado, para um pouco de ver os memes, olha para o seu filho, olha para sua filha, para o seu marido, esposa, e fala assim, agora o meu tempo é seu, né? E isso já é hoje em dia ainda por cima, né? Todo mundo preso ao celular, isso já faz uma diferença tremenda, né? E inclusive, mais para frente vocês vão ver no desafio, tem algumas tarefas que envolvem a comunicação visual, perdão, a comunicação sem palavras, ou seja, existem alguns exercícios de comunicação sem usar palavras. No entanto, vocês vão perceber que você se sente ouvido, mesmo quando você não fala. E como que isso é possível? Pelo olhar. Então, tá aí também, né, o tempo de qualidade fazendo diferença. Aqui, Débora, pode ter mais de uma linguagem do amor? Sim, todos têm todas. É que uma vai se sobressair, mas todas são essenciais. Uma vai sempre se sobressair. E na questão do tempo, todas as linguagens do amor passam pelo tempo. Se você for para
por exemplo, para presente. Você vai gastar tempo pensando em algo para presenteá-lo, mesmo que seja simbólico. Se for pela palavras e afirmação, você vai gastar tempo apreciando o que ele está fazendo para poder afirmar em palavras aquilo que ele está fazendo. Então, sempre vai passar pelo tempo. É que existe essa nuance do que é mais efetivo. Uhum. E é justamente essa nuance que é interessante a gente descobrir, porque ela vai atuar nas duas pontas, tanto no amor, como na frustração dele. Por exemplo, se a linguagem do amor do teu filho é palavras de afirmação, Uhum. você vai afirmar com palavras a todo momento o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário, etc. E tal. Se você quiser puni-lo, frustrá-lo, como que você vai conseguir? Como que você vai fazer isso? Ou mesmo sem querer, você faz isso? Falando palavras. Você é burro, você é incompetente, você só enche o saco. Ou seja, você está fazendo o contrário, você está demonstrando para ele que você não o ama. Ele está entendendo que você não o ama. E a gente, às vezes, como pai, nem percebe isso. Sabotamos a educação do nosso filho porque não temos conhecimento nem consciência daquilo que ele entende como expressão do nosso amor. Uhum. Isso é muito importante. Exatamente. Isso que você falou, inclusive, de rotular. Rotular nunca é positivo, mesmo que você fale algo positivo, né? Por exemplo, você é um gênio. Isso acaba sendo uma... Pô, mas eu estou elogiando, tá? Mas você está criando uma cobrança. Porque a criança, no momento que ela não sentir que ela está fazendo algo muito bom, ela vai se sentir envergonhada. Então, você cria uma cobrança também. Então, esse é um tema que eu queria aprofundar depois aqui na tutória. Pode ser um tema interessante, porque às vezes a gente acha que está fazendo, né, elogiando, então fazendo uma linguagem do amor aqui pelas palavras de afirmação, dá para também fazer um estrago em cima disso, dá para fazer o estrago em cima do tempo de qualidade, assim, o Gonzaga sempre fala, para você estragar o filho tem que errar muito e muitas vezes, né, mas assim, a gente ainda tem que entender a maneira certa, não é do tipo, meu filho, a Joyce colocou aqui, ó, eu percebo claramente que o meu filho caçula se acalma quando a gente lhe dá um abraço. Então, beleza, ótimo, você conseguiu entender ali o que ele precisa no momento que ele... E agora, o irmão mais velho, ele pode... E aí você vai forçar um abraço ali, às vezes ele não está afim, dependendo da idade ainda, né? Mãe, não quero você aqui. Então tem que saber os limites também, né? E esse do elogio acaba sendo um dos mais comuns, né? Porque ficou legal, vamos elogiar, mas tem que saber fazer. Pode falar, Clóvis. Que é comum, você quer ver o estrago? Seguindo a sua linha, você quer ver o estrago, que faz um que é muito comum também, presente. Presente. Principalmente nas famílias de classe média, presente. Você quer conquistar o amor do seu filho? Presente. Presente. Só que veja o perigo disso. Você pode transformar ele numa pessoa extremamente materialista ao longo do tempo. Sim, sim. Isso acontece muito em famílias que divorciaram, né? Sim. Porque fica eu quero que ele goste mais de mim do que do cônjuge, do ex-cônjuge, e aí fica dando presentinho, fica tentando agradar, comprar ali o afeto da criança, né? E tem uma coisa interessante em termos de psicologia, por exemplo, quando você você dá um presente, Natal ainda, né? Vou dar um presente super caro, meu filho vai adorar, não sei o quê. Sabe quanto tempo aquele bem material gera um efeito psicológico positivo? É muito pouco. Pouquíssimo. As pesquisas mostram que é em torno de 7 a 15 dias. Então, por exemplo, você vai lá e compra um carro de última geração, lá todo feliz, com um carro orgulhoso. Por quanto tempo aquilo vai te dar aquela satisfação do tipo, cara, que carrão que eu tenho? Cara, é 15 dias. Pode até ser que você sinta, puxa, continue gostando do seu carro, não é que você deixa de gostar, mas depois de 7, 15 dias, 20 dias, você já vai estar de olho em outro. Você já está procurando outra coisa. Vai procurar outra coisa. Vai procurar um jantar caro, vai querer trocar de celular, alguma outra coisa. Por quê? Porque aquele estímulo, né, ele já decaiu, você precisa de outro. E aí que se torna essa coisa compulsiva, né? E em relação às crianças acontece a mesma coisa. Quantos presentes de Natal a criança não recebe e na virada de ano já está encostado junto com os outros? Porque, assim, é uma festa...
acaba tendo um peso muito materialista, né? Então, é até legal, né? Aquilo que a gente falou do gesto, né? Faz uma cartinha ali para os familiares, né? Agradecendo, destacando os pontos positivos. Por exemplo, uma sugestão meu de última hora aqui, que eu recomendo fazer, pega um papel, escreve ali, filho, esse ano eu percebi que você aprendeu isso, você evoluiu isso, as virtudes que você desenvolveu, pô, aquilo lá vai ser muito mais significativo, às vezes, do que um brinquedo que daqui 15 dias está literalmente jogado, às vezes, dentro do armário. Então, Fala. Você vê a importância de saber qual é a linguagem do amor? Perfeito. O bilhetinho, esse bilhete, perfeito. Para todos, tá? Todos vão gostar. Mas para aquele, por exemplo, que tem palavras de afirmação como linguagem principal de amor, para ele vai ser muito mais significativo. Vai importar muito mais do que para os outros que têm as outras linguagens. É isso. Por isso que é importante. É importantíssimo. Não que os outros também não vão gostar, todos têm todas. Mas quando você souber, você sabe exatamente aonde atuar. E não pode, evidentemente, como você disse também, o equilíbrio, né? O caminho do meio é sempre o melhor. Você não vai ficar fazendo isso todo o tempo porque você descobriu que a linguagem do seu filho é essa, então toda hora você vai ficar... Não, porque satura. Você desvaloriza, né? Você desvaloriza. Ele para de dar valor. E pior, na adolescência, o adolescente é manipulador, né? É típico do manipulador. Ele vai usar isso para manipular você. Então, assim, cada fase, além de identificar, cada fase você usa isso de alguma determinada forma mais específica. O que você está dizendo, em outras palavras, se me permite, é o seguinte: você vai descobrir a linguagem do amor do seu filho, da sua filha, etc., não usar aquilo de forma manipulativa, do tipo, como eu quero que meu filho fique bem, eu vou usar a linguagem do amor dele o tempo todo para deixar ele maximamente feliz. Não façam isso, porque isso satura as crianças, por menores que sejam, pequenininha, 1 aninho, 2 aninhos, elas percebem quando estão sendo manipuladas, elas percebem quando aquilo, ela não manipulada do tipo, meu pai está me enganando, não, elas sentem quando aquilo não é sincero. Não se enganem, crianças pequenas de 2, 3 anos já percebem. Se a criança faz um desenho feio, você vai, que lindo, porque palavras de afirmação, você linha, que desenho maravilhoso. A criança olha para o desenho, mas mãe, eu fiz de qualquer jeito aqui, pensa, né? Mas não, estava porcaria, não era o que eu queria. Né? O meu filho passou por uma fase que ele era assim, ele desenhava e ele ficava com raiva, porque não era aquilo que ele queria. Se alguém elogiasse aquele desenho dele, ele ia ficar muito... Cara, você tá de sacanagem. Eu não gostei, porque como que você gostou? Então, não usar de maneira manipulativa. Fundamental isso. Uma tática boa é você elogiar o esforço dele em desenhar, mas não o desenho. Fala, filho, legal, você se esforçou, o desenho aqui, cara, mas dá para melhorar um pouquinho, bacana. Tem. Tá adquirindo... Nesse ponto aí, eu também não gosto de elogiar o esforço, eu gosto de observar o processo. Então, por exemplo, a criança fez um desenho um pouco melhor que o anterior, o que melhorou? Ele tentou caprichar melhor os olhos, ou as mãos estão com mais detalhe. Você fala, puxa filha, eu vi que você tentou colocar mais detalhes aqui na mão, eu vi que você colocou uma bota diferente aqui no pé, você caprichou no cenário, E outra coisa que você pode fazer, que é muito interessante com desenho é legal porque é bem fácil de fazer. Você pergunta como foi que ele tomou algumas decisões. Pô, eu vi que aqui que você... Nossa, como você pintou forte essa árvore. Por que essa árvore você usou tanta força, né? Às vezes ele fala que estava com raiva, então aí você consegue explorar, né? Porque essa coisa de elogiar esforço ou resultado, eu sou meio neutro. Vamos trabalhar no interesse ali. Mas também, entre elogiar o esforço e o resultado, muito melhor o esforço. Inclusive, as pesquisas que falam sobre isso mostram que se você elogia o resultado, a criança vai buscar coisas fáceis, porque é mais fácil de ter o resultado e ela quer ganhar um elogio. Se você elogia o esforço, ela vai tentar se esforçar mais para ganhar um elogio em cima disso. Mas você percebe que o resultado fica voltado ao elogio. O objetivo é o elogio. Isso nem sempre é o que a gente quer. Gisele. Porque eles justamente percebem, né? Eles percebem isso, como você falou. Quando é em excesso, eles percebem isso e vão usar isso a favor. Eles vão usar isso a favor. Ou contra.
Exato. As crianças são bem espertas. Elas também vão identificar os nossos mecanismos, quando que o pai responde bem, né? Até onde eu posso ir, né? Antes do meu pai perder a paciência, eles são bem espertos. Minha filha acorda de mau humor. Depois que iniciou com o jogo dos hábitos, basta lembrar, cadê o bom dia animado? Você tá aí, esse daí é um spoilerzinho, porque isso tem vai ter no desafio, o bom dia animado, e isso, apesar de, mas como que alguém pode acordar de bom humor? Acordar de bom humor é um hábito, e é um dos hábitos mais importantes. O primeiro contato do dia com os filhos é um dos momentos mais significativos no relacionamento pai e filho, mãe e filho, etc. É o ponto mais importante. Então, se você acorda reclamando de mau humor, a criança vai acordar reclamando de mau humor, e isso se torna um vício. Então, Gisele, é isso aí. O jogo dos hábitos é para isso. Transforma em brincadeira coisas que são absolutamente fundamentais, e o bom dia animado, quem que aqui consegue acordar de bom humor hoje em dia é muito difícil, mas é um hábito. Sempre tem que lembrar da imitação, né? Eles vão sempre imitar. Sempre. Essa é a dica. Eu não lembro, acho que foi no grupo de WhatsApp, estavam conversando sobre tarefa doméstica, que tipo de coisa eu posso passar para o meu filho? E aí a conversa acabou chegando no exemplo, né? E assim, se você vai lavar a louça, vai ali varrer o chão, vai dobrar a roupa reclamando, com aquela cara de saco cheio, que não é obrigado a gostar, mas segura um pouquinho, né, a reclamação, a criança vai ver aquilo, ela acha que você está brincando. A criança vive no mundo da brincadeira, né? Tudo para ela é uma brincadeira legal ou não legal. Mamãe está reclamando de fazer aquilo, eu que não quero fazer aquilo, e ela vai fugir, né? E muitas vezes a gente coloca a criança na televisão para poder cuidar da casa, quando na verdade você pode simplesmente deixar a criança observando, conversando, e ela vai querer participar para brincar, ela estará brincando. Isso, bom, claro, assim, eu estou falando rapidinho porque não é o tema aqui de hoje, mas é uma estratégia muito eficaz de pegar criancinhas de 1, 2, 3 anos, envolver no dia a dia, escolher atividades que elas são capazes de fazer, coisas básicas, e elas vão fazer aquilo como quem está brincando, quem está se divertindo, e vai muito do exemplo que a gente está dando, né? E aí entra, né, como a gente está colocando aqui, né, nessa psicolinguagem do amor, como é que é o nome lá? Serviço, né? Eu não gostei desse nome. Tanto que na hora que eu peguei, eu falei, não vou escrever isso, eu vou escrever gentilezas e ajuda, porque é ajuda, você está ajudando ali, a gentileza, você está prestando um serviço, tipo, vou deixar a casa limpa. Mas como se fosse um trabalho, né? Interessante de tudo isso que você disse é que de forma lúdica você está orientando ele. Exatamente. Ele está participando de forma lúdica, você está orientando ele no processo de desenvolvimento dele. Aqui mais um comentário. Muito difícil quando os pais competem dando presentes, assim, e depois um reclama que o outro deixou o filho mimado. Essa questão do excesso de presentes é aquilo que a gente estava falando, né? A própria pessoa que está dando presente, ela acaba saindo de questão, porque só importa aquilo que ela está dando. Então, parece que você está comprando, né? Comprando o afeto ali da criança, mas na verdade você está desviando. Você está dando afeto pelo presente. É muito melhor você sentar ali e vamos brincar. Vamos conversar. Me conta aí como é que você está. Como você falou, às vezes a criança, dependendo, quer brincar de lutinha, quer fazer alguma atividade física, vai fazer escalar, sei lá, qualquer coisa. Às vezes aquele momento é muito mais significativo do que ganhar alguma coisinha. Que, como eu disse, 15 dias a criança já pensa em outro, né? Exatamente. Videogame não, porque o videogame ele tem um mecanismo de vício, que inclusive eu estava aqui escrevendo hoje um roteiro sobre isso, que eu vou publicar não sei quando, porque como que funciona esse mecanismo de dependência, né? É um pouco diferente, tá? Mas assim, eu tô falando, ganhei um tênis novo, que daqui 15 dias ele vai querer trocar a calça, o relógio, o boné, alguma outra coisa. Nunca fica satisfeito. Exatamente. E essa importância, e justamente pegando o gancho que você falou, essas pequenas diferenças de como ele recebe, como ele passa o amor dele, né? Como ele entrega o amor dele, é essencial. Por isso a linguagem do amor é essencial. Porque é isso que vai fazer, volto a dizer, ele se sentir amado e encher o tanque emocional dele. E de tanque emocional cheio, a probabilidade de ele
ser uma pessoa, uma criança mais dócil, mais fácil de ser orientada, é infinitas vezes maior do que se não existir essa comunicação. Precisa estabelecer essa comunicação afetiva clara, né? É necessário que tenha essa comunicação afetiva clara, que isso torna todo o processo de educação mais suave, mais tranquilo, sem tanto sobe e desce de emoções, punição, amor, te odeio e agora eu te adoro. Não fica uma coisa manipulativa de ambas as partes, sabe? Porque tanto o pai quanto o filho começam a entender o jogo e aí começam a usar as ferramentas para obter aquilo que ele quer, mas não aquilo que ele precisa. Mas daí deixou de ser uma comunicação afetiva de um negócio puramente utilitário, né? Porque se você está conversando ali com a sua mãe, ou conversando com o seu filho, unicamente para que ele faça a lição de casa ou para que tome banho na hora certa e o filho querendo que a mãe compre alguma coisa para ele ou deixe ele fazer uma coisa que sabe que não pode, se torna puramente uma relação de demanda utilitária e manipuladora, porque ali o afeto já foi por água abaixo, porque tanto faz. Inclusive, um vídeo que eu postei esses dias fala das dicas de comunicação, uma delas é justamente isso, não ficar cobrando a criança o tempo todo, né? Isso é muito difícil, a gente faz às vezes sem perceber, não é por mal, porque a gente quer o bem. Então, meu filho reclama, ele tem rinite alérgica, e eu falo para ele, pega o soro e limpa o nariz. Eu já vou, e fica reclamando. Assim, mas é bom para ele, mas ao mesmo tempo que é bom para ele, se torna uma irritação. Papai já falou 1000 vezes. Eu falei, você falei 1000 vezes, você não fez nenhuma, e fica aquela discussão. Então aí a parte afetiva já foi perdida. Pô, mas é pro bem dele. Tudo bem, mas vamos achar uma outra forma. Pega lá, então. Aí às vezes o que eu tenho que fazer? Eu pego lá o soro e ponho na mão dele, pego o papel higiênico e falo, tá aqui, ó, faça. Aí ele faz. Então, muitas vezes a gente usa o tempo de qualidade, ele acaba, então, tempo de qualidade de conversar, então eu vou conversar com meu filho. Filho, você já fez a lição de casa? Filho, você já tomou banho? Filho, você fez aquele negócio que eu te pedi? Então, peraí, isso não é uma conversa, né? É uma, como fala, é um feedback ali, é uma reunião de 60, uma reunião com o chefe. Pô, a gente vai trocar ideia, vai se divertir, vai ter um momento significativo, ou você vai ficar só perguntando se eu fiz o meu trabalho? Então, você tem que ficar atento, né? A gente tem pouco tempo, e como eu sempre digo, cair naquela armadilha de tratar a casa como uma empresa, do tipo, a cozinha tem que estar limpa, as barrigas devem estar cheias, né? Os banhos devem estar tomados, as camas devem estar em ordem, e checklist, tá tudo em ordem, pronto. Só isso que importa. E a gente esquece da comunicação afetiva, que é justamente o que o Clóvis está trazendo hoje aqui no tema da nossa conversa. E é o mais importante, porque assim, se de 0 a 7 anos os nossos filhos não se sentirem amados, ele vai carregar isso para a vida adulta, para a adolescência, adulta idade, e vai trazer problemas seríssimos, porque ele vai ficar estacionado na quarta camada. Ele vai ter problemas seríssimos de relacionamento, afetivos, culpabilização, autorresponsabilidade. Você vai causar danos complicadíssimos. Por isso que é importantíssimo, principalmente nesse período de 0 a 10 anos, vamos colocar aí. E é aquele que depois vai... Daqui a pouco vai ligar para você, vai ligar para mim e pedir, né, uma orientação, um atendimento. Sim. Fala assim, minha mãe não me cuidou, não cuidou de mim quando eu era criança, não me abraçou quando era... E vem com aquela carga emocional danificada, né? Esse tanque emocional, como você bem colocou, um tanque emocional vazio, danificado, né? E muitas vezes é simplesmente uma falha de comunicação, né? O que 100% delas, 100%. Eu posso garantir para você, 100% na fase de 0 a 10 anos. Pois é tão comum, né? Tão comum. E como eu estou insistindo, eu vou encher o saco de vocês aí. É simples. As modificações para evitar esses problemas que a gente está comentando aqui são modificações simples. Então, eu coloquei lá
deixa eu ver aqui, são 6, né? Já foram 6 atividades do Família em Sintonia. Deixa eu ver aqui, ó, vou repetir aqui porque eu sei que tem gente nova na live. Ó. Diário de bordo, tomar as anotações, refletir sobre o dia. Abraço em família, é o que a gente está falando aqui. Esse contato. E além de tudo, é divertido, as crianças gostam, é engraçado, né? Conversar sobre o dia, linguagem aqui, comunicação, tempo de qualidade. Melhorando a conexão, de novo, tempo de qualidade, olho no olho, deixa o celular de lado, conversa com seu filho olhando para ele, declaração de amor, de novo, gesto de carinho, dá um abraço, expressa aquilo verbalmente, garanta que o seu filho entende que o que você está fazendo fora de casa, pai, eu cheguei tarde, poxa, eu estava... Fala para ele, ó, tive que chegar mais tarde do trabalho, eu tive um problema assim, mas eu estou fazendo isso pelo bem da família, explica, porque não acho que a criança vai entender. Parta do pressuposto que essas linguagens abstratas, elas não entendem. Ou você chega tarde do trabalho, às vezes ela pode, meu pai não liga para mim, ele gosta mais de trabalhar, e você lá desesperado para chegar logo em casa e ver o seu filho. Então, peca pelo excesso, diga, expressa, dá um abraço ali, e aí, declaração de amor, como eu comentei, palavras mágicas, mostrar como se usa as palavras mágicas, né, que são as palavras de gentileza para os filhos. Então, assim, a gente está... São coisas simples. Assim, com exceção do caderno, é tudo de graça. O desafio é de graça e as atividades são de graça. O caderno você tem que comprar, né? Não tem jeito. Ou dá para fazer no celular, mas eu recomendo que se faça no papel, porque o celular é muito fácil a gente tratar como mais uma tarefa a ser feita com pressa, e eu não quero que essa tarefa tão importante seja feita como, tipo, deixa eu acabar logo com isso. Tem que parar e ter aquele momento de reflexão, né? Então, Clóvis, que faz atendimento aí, ele sabe, né? Pô, os partilhantes ali que chegam para ele com uma boa noção do que está acontecendo com ele mesmo ao longo do dia, aquilo já é um passo grande já dado no processo da terapia ali, da orientação filosófica. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, cara, essas coisas são coisas que a gente já faz diariamente, né? É que a gente não percebe. Uhum. O que você está fazendo, o desafio é justamente trazer para o campo de visão a importância dessas atitudes e que elas devem ser constantes. Uhum. Porque são coisas que você faz na tua casa, no teu trabalho, onde você está, se faz. A gente está todo o tempo manifestando essas linguagens do amor. Só que a gente não presta atenção nelas, porque está pensando em tantas outras coisas. E esse desafio eu acho interessantíssimo, porque ele bota uma lente de aumento nessas coisas. Isso, consegue mostrar a importância diária disso, né? E consistente disso. Isso, e assim, eu estou fazendo de um jeito super tranquilo. Inclusive, a versão inicial eram 30 atividades, uma todo dia. Aí várias pessoas me falaram, Maurício, é muita coisa. Aí eu fiz dia sim, dia não. Falei, bom, vamos simplificar aqui. Mas tem muitos hábitos, assim, tão simples quanto esse, que é só um ajustezinho. Às vezes você já está fazendo, por exemplo, você já está conversando com seu filho, só que hoje você vai pegar isso aqui, não, o celular, mas físico, você vai pegar o celular e falar assim, olha, filho, até você terminar de falar, eu não vou mexer no celular. E deixa. Aquilo, imagina o impacto. Fala assim, puxa, meu pai vai me dar atenção total, isso é novidade, já tem um impacto. E esses pequenos, e assim, como alguém colocou aqui no chat, né, esses pequenos momentos, essa alegria, essa felicidade em família, está justamente nessas pequenas coisas, justamente nesses pequenos hábitos, nesses pequenos momentos que surgem, né, momentos significativos, né, que a criança, às vezes a criança vai crescer e vai lembrar daquele dia que você pegou uma caixa de pizza, pintou ali, fez uma pista de carrinho, ficou ali 30, 40 minutos brincando de carrinho ali numa caixa fez uma pista. Às vezes é aquilo. Não é o dia que você comprou um presente, não é o dia que você contou uma piada, no dia que você... É justamente nas trivialidades, né? E é isso que o desafio convida vocês a justamente trabalhar essas coisas simples e vão encontrar momentos muito alegres e felizes nessas trivialidades, eu tenho certeza disso. E sabe por que isso acontece? Porque a criança, ela é extremamente emocional, tem muito pouca cognição. Ela vai gravar e vai levar adiante para o resto da vida as experiências emocionais que ela teve nesse período.
É muito pouco a cognição. Ela não vai levar um pensamento. Tipo assim, eu pensei, eu consegui montar lógica na minha cabeça que meu pai chegou mais cedo do trabalho para ficar comigo. Não. Ele vai Vai lembrar do esquecer. abraço que você deu quando você chegou. Uhum. Sabe? A criança é extremamente emocional. E Tem é um isso que ela vai vídeo, levar. tem um vídeo muito legal que a criança faz uma torre de copo vermelho na frente da porta e o cara chega no trabalho, ele percebe, né? Aí fala assim, ele fecha e finge que vai tropeçar, né? E aí as crianças vão lá, papai tá chegando. E ele tropeça e finge que cai e derruba. Aquilo, né? Aquele momento que ele poderia ficar irritado, tá, tira esse negócio da frente, ou, vocês não me enganaram. Cara, ele entrou na brincadeira e aquele momento, assim, uma fração de segundo, uma trivialidade, uma expectativa grande nas crianças, às vezes aquilo ela vai lembrar pro Vai resto da marcar a vida. vida toda. Vai E marcar a vida é toda. uma bobagem, assim, em termos, poxa, você nem trataria aquilo como algo importante, e é justamente nesses detalhes que a gente cria essas memórias afetivas. Então, eu sempre vou convidar, né, a quem estiver participando do desafio, quem estiver conversando comigo aí, enfim, sobre essas coisas, a trabalhar as trivialidades. Então, amanhã, inclusive, é mais uma atividade que tem, né, não vou falar qual é, mas para vocês terem que entrar amanhã e olhar, mas amanhã tem muito a ver com essa questão do serviço, das palavras de afirmação, né, essa gentileza. Isso é muito importante, né? Trabalhar isso aí como hábitos, né? Eu quero que a casa de vocês seja assim todo dia. Todo dia, dá um abraço, igual a Joyce colocou no comentário. Sentiu ali que o filho tá. Dá um abraço, porque o que o Clóvis falou, eu gostei dessa coisa do combustível, né? Do mesmo jeito que a gente todo dia vai lá e toma um banho para voltar a ficar limpo, a gente todo dia precisa recarregar a bateria do celular, recarrega também as baterias emocionais, porque esse esgotamento emocional é muito frequente hoje em dia. As pessoas estão nos celulares olhando a vida dos outros e às vezes a própria vida ali tá precisando de atenção, né? Então é bem por aí. E quando você pensa em orientação, tá? Vou orientar meu filho, que é o nosso dever. A educação nada mais é do que a orientação. Quando você pensa em orientação, se ele tiver de tanque vazio como um carro, você não consegue chegar ao destino, não consegue seguir o caminho, porque ele não vai sair do lugar. E com os filhos, a mesma coisa. Se o tanque emocional dele estiver baixo, você não consegue orientar ele para que ele siga o caminho. Entende? É muito elementar, mas é essencial. E olha que isso pode esparramar, espalhar, né, e manchar várias áreas da vida. Às vezes a criança está com dificuldade em matemática, pode estar com o tanque emocional vazio, não sente ali. Na aprendizagem é extremamente fundamental. Então, mais uma cobrança aqui, tem que fazer esse negócio, não vê significado, né? Agora, se você está bem ali, né, a barriguinha cheia, né, o bebê que fala assim, barriguinha cheia, bumbumzinho limpo, né, soninho em dia, e a parte emocional também bem preenchida, isso tudo se torna mais obstáculos mais fáceis de superar, né? E lembrando que eu falei, ele não vai pensar, ele vai agir emocionalmente, entende? Então, assim, a atitude dele vai ser conforme o tanque dele de combustível emocional tiver. Uhum. É básico, mas é verdadeiro. Ele não vai fazer pensamentos complexos de como as coisas são. É o que ele está sentindo. Ele está sentindo ali, está sentindo bem, está sentindo amado, está sentindo que as coisas estão fluindo. Ele vai continuar seguindo com muito mais facilidade. Uhum. Ouvindo as tuas orientações, ouvindo o que você tem para ensinar. Esse hábito que eu coloquei lá de conversar sobre o dia, vocês vão perceber no começo que as crianças nem lembram. Eu pergunto para minha filha, como é que foi a aula de piano? Legal. E o resto, né? Eu até brinco para ela, você falou tanto que eu sinto como se eu estivesse lá, você só falou uma palavra, mas não... E assim, é normal isso, porque as crianças estão muito focadas no presente, o que já foi lá, já esquece isso aí, pai, né? Então, vamos falar Agora, se tivesse alguma coisa emocional acontecido lá, por exemplo, algum ato ali que despertasse alguma emoção, ela ia te contar, ia lembrar. Sim, mas o que eu ia... É verdade, mas o que eu ia comentar assim, você pode ser que você não consiga muita informação, aí também, se você ficar cobrando, mas você fez isso, você fez isso, ela vai assim, essa conversa aqui é de cobrança, não é uma conversa aberta
como eu imaginava. Agora, se você cria um canal de comunicação aberto, sincero, tranquilo, a criança vai, durante o dia, acontece uma coisa com ela, ela vai pensar, isso é tão legal que eu vou contar para o meu pai à noite. Isso é tão legal que eu vou conversar com a minha mãe à noite. E aí ela não só vai ter conteúdo para conversar, vai criar esse vínculo emocional de trazer coisas, porque confia nos pais. Você imagina um adolescente que termina o dia contando tudo que aconteceu para os pais? É o sonho de muitos pais e mães hoje em dia, né? E eu tenho mais um detalhe, né? Isso também é bom para a memória e, portanto, bom para a inteligência, porque a inteligência é dependente da memória diretamente. Então, você lembrar no final do dia o que aconteceu no seu dia e ainda mais contar para alguém, para a memória é fundamental. Você tem aqueles livros do Pierre-Louis de Piazzi, não sei se alguém aqui já conhece esses livros. Você lembra? Você conhece esse livro? E ele fala da revisão antes de você dormir. Então você viu um negócio de manhã, se você quer lembrar daquilo amanhã, gasta 10, 15 minutinhos no final do dia revisando. E aí vai uma dica para os estudantes. Se você revisa durante 30 minutos antes de dormir o que você estudou durante o dia, você não precisa estudar para a prova, está aí a dica. Você simplesmente vai lembrar na hora que for necessário. Então, isso também vale. Você lembra do dia e conta para o seu pai, conta para sua mãe, entende? E os pais vão começando a criar uma confiança que se algo estiver fora do lugar, eles vão trazer e vão contar. Então isso é um hábito feito pouco a pouco. Sem dúvida nenhuma. E assim, esse hábito é fantástico, cara, funciona mesmo. Eu tenho um hábito muito que me ajuda muito. Todos os dias antes de dormir, eu faço uma revisão, e na maioria das vezes anoto num caderninho que fica do lado da minha cama, eu faço uma revisão de como foi meu dia, emocionalmente, o que eu senti e qual foi o meu comportamento após ter sentido o que eu senti. Faço uma revisão disso. Vou marcando ali, eu não podia ter me comportado assim. Eu senti isso e me comportei de forma errada, não gostei. Isso vai te ajudando a um amadurecimento emocional tão grande que você não faz noção. E é uma coisa muito simples, você gasta ali 5 minutos. Exatamente. Essa é a primeira tarefa do desafio diário de bordo, você anotar as emoções. Porque se você também, né, Cláudio, esse é um detalhe que eu coloquei nesse desafio, que é o seguinte, se você no final do dia sabe que você vai ter aqueles 5 minutos para refletir, às vezes você está nervoso, acontece alguma coisa, você fica nervoso, você consegue se distanciar e não reagir com a raiva naquele momento. Você fala assim, eu vou deixar para pensar nisso mais tarde e amanhã eu vou tomar uma decisão mais calma, porque você sabe, por repetição, de várias vezes tendo feito esse diário, de que você sabe que se você agir com a irritação, você vai se arrepender. Então você cria esse histórico do tipo, eu lembro de agir nessa circunstância com essa emoção e eu não gostei do resultado, então eu não vou agir sobre essa emoção. Você vai criando essa memória do que funciona e do que não funciona. Então, essa primeira tarefa que você faz aí, que é fantástico isso daí, é fantástico. É fantástico mesmo. Funciona mesmo. E você vai criando caminhos no seu cérebro, né, no seu consciente, até no subconsciente, de agir desta forma. Ou seja, é exatamente o que você disse. Amanhã você já não vai mais fazer assim. Depois de amanhã, menos ainda. É impressionante como funciona. Porque é o caminho natural que o seu cérebro vai seguir. Funciona. E assim, quem trabalha com atendimento, psicólogo, filósofo, etc., muitas vezes você pergunta para a pessoa que está ali com você, conta para mim um pouquinho da sua vida, conta para mim a sua história de vida, e a pessoa não consegue. Ela não sabe ali como que ela chegou até ali, né? Qual foi os acontecimentos que marcaram a própria vida, e isso significa que ela está muito provavelmente vivendo em ansiedade no momento seguinte, com expectativa das coisas que vão acontecer, muito desapegada do presente, menos apegada ainda com o passado. Então não cria essa memória do que funciona, o que não funciona, o que eu fiz e dá certo, como que eu lidei com a tristeza de uma vez. Às vezes a pessoa simplesmente está com o luto mal vivido,
né? Perfeito. Teve uma perda e não, né, na pandemia, inclusive, teve muito disso, né? Pessoas que perderam parentes e aquela situação toda atípica e não conseguiram nem processar, às vezes, a perda, né? E fica aquilo, carrega aquilo e não se dá conta, porque não consegue vincular os eventos que levaram ela até aquele dia, aquele momento. Exatamente. E fica num looping ali, sabe? Fica dentro de um looping ali, vivendo só isso, só isso, só isso, só isso. Então não consegue nem ter essas memórias que você acabou de bem colocar. Não consegue. Fica faltando um pedaço ali e parece que não, né, tá pedalando em falso, a bicicleta não está indo adiante, né? Como se fosse isso, né? Vamos ver, a pessoa manda em comentários, ó, se vocês estão... Vocês começam animados, depois o que acontece? Mandem perguntas. Mandem comentários do desafio, mandem perguntas para o Clóvis, mandem perguntas aqui sobre o livro. Tá? Então... E é treino, né, cara? Disciplina. É o que eu falei no começo, disciplina, a raiz da palavra é treino. Tudo é treino, né? Você consegue, treinando, adquirir inúmeros caminhos neurais aí que vão facilitar demais o teu relacionamento, as tuas tomadas de decisões, porque vai ser meio que automático, né? Porque você vem treinando isso. Exatamente, isso é uma coisa do hábito, né? É formado pouco a pouco. Eu já falei até com o Gonzaga na outra live, aquele negócio do você forma hábitos atômicos, você forma um hábito em 21 dias, e eu acho que aquele negócio meio balela, né? Porque você fica aí 21 dias sem comer um chocolate depois do almoço, no 22º dia você vai querer comer. Não é assim. Você pode até se adaptar levemente a ele, mas você não muda. Não educa a vontade, né? E aqui que a gente está falando dessa linguagem do amor, está falando dessas tarefas do desafio da tutor, isso tudo é pouco a pouco. Então você vai fazer o abraço 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai modificando, e como o Clóvis, você vai condicionando seu cérebro a saber que vai ter aquele momento no final do dia, saber que a família está ali presente, saber lidar com a comunicação com seu marido, com seu filho, e isso é treinamento, E é um processo, tem que estar sempre em mente que isso é um processo. Todo processo é lento, às vezes doloroso, às vezes maçante, mas é um processo. Assim, quando que isso vai terminar? Nunca. É um processo. E quando você aprende uma coisa, parece que vem outro problema, né? Até estava falando sobre isso. Na hora que você resolve um problema, vem outro. E a vida é exatamente isso, né? Um processo. Então, assim, uma hora isso vai terminar. Não, você vai se habituar a fazer isso de uma forma que isso seja tão natural que se torne prazeroso. Isso. E eu sempre trago essa ideia também de que educação não é o tipo de coisa que você pode deixar para fazer depois. Quanto mais tempo você deixar para abordar, é pior. Então, assim, eu não vou fazer o desafio da tutor agora, vou fazer mês que vem. Eu posso te garantir que mês que vem vai ser um pouco mais difícil do que fazer esse mês. E se você deixar, ano que vem eu faço. Vai ser um pouco mais difícil. Tudo bem que mês que vem, ano que vem pode ser a mesma coisa, mas assim, vou deixar um ano depois. A criança de 6 anos já vai estar com 7. Vai ser um pouco mais difícil, porque você ficou um ano construindo hábitos sem perceber que não eram aqueles que você gostaria de ter feito. E você só vai se dar... Então ali, você vai ter 365 dias, um ano, né, de repetições de comportamentos inadequados, eventualmente alguns certos, outros não, mas muitas repetições inadequadas. Para você atuar em cima disso para corrigir, é mais difícil. Muito mais difícil. Então, isso todo mundo que está aí querendo, vou começar a fazer academia. Se você esperar um ano, vai ser mais difícil. Vou parar de fumar. Vou fumar mais um mês, é mais difícil. Então, educação também. Comece agora, inclusive o vídeo de hoje lá que eu postei, que fala assim, o importante de atuar isso o quanto antes. Vale também para isso. Muito bom. Começa antes. Se você puder. Hoje, sai daqui e vai lá junto com as crianças, dá um abraço amanhã cedo, como a Gisele colocou ali do jogo dos hábitos. Vamos tentar acordar de bom humor, né? No final de semana, quanta gente não acorda de mau humor no final de semana e nem sabe por quê. Pelo hábito, foram 5 dias acordando de mau humor e de repente do sábado acorda de mau humor. Fala, mas hoje é sábado. Aí já tá de mau humor, já discutiu no café da manhã e aí o dia já foi prejudicado. Isso já acontece bastante, né?
E é impressionante como a sua primeira atitude ao acordar vai determinar muito do seu dia. Vai determinar muito do que vai acontecer no seu dia. Esse primeiro momento seu acordar. Exatamente. Tem arrumar a cama, né? Arrumar a cama, o pessoal fala que você começa o dia já com uma vitória, né? Você puxa, estica o lençol ali, cara, você já começou o dia com uma vitória. E hoje o que as pessoas fazem? Acorda e dá uma rolada no Instagram, dá uma olhada ali no YouTube, no TikTok, sei lá onde que vai ver. Primeira coisa, tem gente que vê o celular antes de levantar. Sim. Pega o celular para desbloquear ali cancelar o alarme, já está com o celular na mão, já clica, e aí você queria uma descarga de dopamina na hora que você está acabando de acordar, e aí você ferrou a sua motivação ao longo do dia. Você vai estar menos motivado o resto do dia, e não adianta. Suas decisões vão ser mal tomadas. Exato. Tudo. Vai influenciar em absolutamente tudo. Então, acorda, amanhã é sexta-feira, então vamos tentar fazer essa que a Gisele trouxe aí, acordar um pouquinho mais animado, vamos lá. E por hoje é isso aí, né, Clóvis? A gente já conversou aqui 1 horinha. As primeiras horas acabam moldando todo dia. Débora Ferreira, exatamente, Débora. Isso é exatamente isso que o Clóvis falou. Os primeiros 10 minutos aí que você acorda, encontra o seu filho, aquilo é uma janela de oportunidade para criar momentos significativos. Aquela janela de 10 minutos do começo do dia e no final do dia, usem sabiamente, criem momentos significativos, deixe o celular ali um pouquinho, dá atenção para o seu filho, isso faz toda a diferença, e eu vou insistir, pequenos hábitos vão fazer a diferença, tá? Pequeno, pouco a pouco. E é isso aí, pessoal. Clóvis, a gente vai fazer ainda muitas lives, você já está... muitos temas aí, inclusive se alguém quiser sugerir outros livros para a gente comentar, convidados aí para a gente trazer também, estamos às ordens. Muito obrigado a todos mais uma vez. Façam o desafio, participem desse desafio, comente, ajudem a gente a divulgar esse trabalho da tutora, que é um trabalho primoroso e essencial. Participem conosco, digam aquilo que vocês estão querendo, precisando ouvir, as suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso, para ajudar no desenvolvimento do seu filho, de uma forma leve, tranquila e divertida. É isso aí. E muitas vezes, por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta sobre matemática. Me perguntaram por que o ensino da matemática tem dado resultados piores. E quando eu vou responder essa pessoa, aquela resposta pode servir por uma publicação que vai ajudar outras pessoas. Então, esse contato, a qualidade, né, do conteúdo que está sendo publicado, muitas vezes, eu vou dizer que boa parte do que eu publico na tutora é alguém que chegou para mim e me fez uma pergunta e falou, essa ideia é boa. Essa pergunta é tão boa que eu vou transformar no carrossel, vou fazer uma postagem, vou fazer um story, alguma coisa. Então, vocês, assim, a tutora existe para atender vocês que estão aqui nos ouvindo. Então, mandem perguntas à vontade. Não quero mandar, manda direto no meu celular, manda direto para o Clóvis, manda um inbox aí para a gente. Não quer se expor, não tem problema. Manda do jeito que... Só não vem tocar a campainha, manda carta, a campainha eu vou tomar um susto aqui, mas de resto pode mandar de verdade. A gente está aqui para isso. Então, beleza? Deixa eu encerrar aqui do Instagram. Quem está no Instagram aqui, quase ninguém no Instagram, porque o pessoal foi caindo aqui para o YouTube. Então, obrigado. Quem está aqui no Instagram, tem uma pessoa aqui agora. Estou encerrando aqui. E quem está no YouTube também, muito obrigado. Sigam o canal, curtam, compartilhem, acompanhem nossas publicações. Amanhã eu já vou publicar um resuminho do nosso papo de hoje. E entrem no desafio, entrem no grupo de interação aqui do WhatsApp para a gente trocar ideia. Mandem perguntas e semana que vem vamos falar sobre alimentação e hábitos alimentares. E já dá para ter uma ideia, porque o desafio, como eu já falei, o desafio e as lives tem alguma coisa a ver, então vocês já imaginam que semana que vem teremos atividades envolvendo hábitos alimentares, que é outra coisa fundamental, e tem muita coisa legal e simples para vocês aí, desafio para vocês. Então, Clóvis, obrigado aí, a turma que está aí acompanhando o Clóvis aí, a pessoal de produção, obrigado aí, e eu estou aqui, já estou aqui sozinho, mas
Já tô acostumadíssimo já, então semana que vem voltamos. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Débora e Joyce aí, obrigado aí pelo comentário. Semana que vem voltaremos. Obrigado. Comente o livro Cérebro da Criança. Boa, Thaili. Eu vou... Legal. Essa é uma boa. Ótima ideia. Vamos fazer sim. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.